Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, como que vocês estão? Vocês estão percebendo que eu tô postando cada vez mais vídeos aqui pra vocês? A meta é um dia conseguir postar todos os dias. Tô lutando pra isso, quem sabe um dia a gente consegue, né? É muito puxado, pessoal, mas por vocês vale muito a pena. E agora, gente, vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Zara Alina, gente. Vocês me pediram muito para contar o que aconteceu com ela, então hoje eu trouxe para vocês esse caso assim terrível. Bom, Zara Natasha Alina foi uma jovem nascida no dia 9 de dezembro de 1986 em Londres, no Reino Unido. Seus avós eram imigrantes do Paquistão e estavam morando na capital inglesa desde a década de 70. Embora a família fosse bastante grande, a Zara foi a primeira neta mulher, então rapidamente ela se tornou a queridinha de toda a família. Apesar de ter sido filha única, ela sempre pôde contar com a companhia de tias, tios e primos. Uma de suas tias disse mais tarde em entrevista que a Zara sempre foi ambiciosa, desde muito nova, e tinha até decidido o que queria ser quando crescer. A Zara sonhava em estudar e se tornar uma advogada prestigiada. O tempo passou e a jovem correu mesmo atrás deste sonho, mas assim como muitos jovens universitários, a Zara enfrentou diversas dificuldades e seus estudos foram interrompidos várias vezes. Ela teve alguns problemas financeiros e em algum momento da sua juventude teve que parar tudo para cuidar também tanto da sua mãe quanto da sua avó. Chegou um momento no qual ela se dividia entre as casas das duas e cuidava delas com o maior amor do mundo, sempre dizendo que a sua mãe e a sua avó eram seu maior orgulho na vida. A verdade é que a Zara era aquele tipo de pessoa que carregava o mundo nas costas, mas sempre com um sorriso largo no rosto e gratidão por tudo que lhe acontecia. Duas de suas tias também ficaram doentes e então a Zara toda manhã bem cedo fazia uma caminhada de pouco mais de 30 minutos para cuidar das suas tias antes de ir para a casa da sua mãe, preparar o almoço e mais tarde ir até a casa da sua avó para verificar como ela estava. A Zara ficou responsável por entregar as medicações das mulheres nos horários corretos e ela fazia tudo com muito amor, boas conversas, risadas e bastante calor humano. Mas eu imagino também o quanto não devia ser desgastante para a jovem, porque afinal de contas ela estava ali responsável por 4 mulheres que eram mulheres muito queridas para ela. Bom, a jovem conseguiu uma ajuda financeira e com isso conseguiu retomar os estudos. Ela não tinha desistido de se tornar uma grande advogada e com isso ela estava cuidando da sua avó, sua mãe, suas tias e ainda estava encontrando tempo para estudar as matérias da faculdade, que obviamente não eram nada fáceis, né, gente? E no meio disso tudo, ela ainda pegou um trabalho de meio período em um mercadinho local. Então a sua rotina ficou bastante apertada, porque ela ia bem cedinho para a casa das suas tias, depois ia para o trabalho de meio período, saía de lá, ia para a casa da sua mãe, preparar o almoço e checar o bem-estar dela, e depois tinha mais muitos outros afazeres, porque assim, na parte da tarde ela ia até a casa da sua avó, tirava um tempinho para estudar e à noite ia para a faculdade de Direito. Mas tudo na vida passa, né, gente? E então o tempo passou e todo o esforço da jovem valeu muito a pena, porque a Zara se formou com louvor em maio de 2022, aos 35 anos. Ela conquistou o seu primeiro emprego como advogada na prestigiosa Royal Court of Justice, que é a Corte Real da Justiça lá do Reino Unido. A Zara não apenas alcançou o seu sonho, mas provou para todos os seus amigos e familiares que mesmo enfrentando dificuldades é possível sim mudar o futuro com as próprias mãos. E por fim, além de executar muito bem o seu trabalho, a Zara ainda dedicava seu tempo livre como advogada voluntária, ajudando refugiados a reconstruir suas vidas no Reino Unido. Além disso, ela amava gatos, então também se tornou voluntária em uma ONG que
que resgatava gatinhos de rua e cuidava deles até encontrarem um lar amoroso para os bichinhos. Era muito comum vê-la conversando com os vizinhos e tentando encontrar um lar para mais um gato que havia cruzado ali o seu caminho. Mas infelizmente as coisas estavam prestes a mudar na vida da Zara e algo horrível estava para acontecer. Toda a confusão teve início na noite do dia 26 de junho de 2022. Aquela era uma noite bastante aconchegante, as ruas da cidade estavam cheias de pessoas aproveitando o fim de semana. A Zara saiu com uma amiga e juntas elas foram jantar em um restaurante chamado Great Spoon of Ilford. Na sequência, elas decidiram ir até um barzinho para beber e dançar, e foi assim que elas terminaram a noite no Champs Bar, onde a música era muito boa e a galera muito animada. Por volta das 2 horas da manhã, as duas decidiram ir embora, e enquanto a tal amiga pegou um táxi, a Zara quis aproveitar aquela noite linda e preferiu ir a pé para casa. Ela estava bastante acostumada a andar a pé e como a distância do pub até a sua casa era uma caminhada de cerca de 40 minutos, ela calçou um tênis que tinha levado em sua bolsa e seguiu o seu caminho feliz e alegre, curtindo ali a caminhada. Tudo parecia normal quando ela chegou no cruzamento da Cranbrook Road. Ela estava chegando em casa, faltavam apenas cerca de 7 minutos de caminhada, mas de repente um homem que vagava pela noite começou a encará-la e depois a segui-la. Inicialmente ele deu um bom espaço entre os dois, mas aos poucos ele foi se aproximando cada vez mais da mulher. E antes mesmo que ela pudesse reagir, o homem misterioso a agarrou brutalmente, arrastando a mulher para uma entrada de um estacionamento que estava fechado àquela hora da madrugada, e a escuridão escondeu os atos horrorosos do agressor. O homem a atacou, agrediu, teve relações não consentidas com a vítima, e a Zara até tentou lutar contra o seu oponente, mas ele era muito mais forte que ela, e os golpes que ela levou na cabeça deixaram a mulher meio atordoada, sabe? A violência toda teve duração de cerca de 10 minutos e a Zara ficou bastante machucada. O agressor ainda aproveitou aquela situação horrível e roubou os pertences da mulher. E na sequência, ele correu e fugiu do local, deixando a vítima jogada no chão, lutando por sua própria vida. Alguns minutos depois, 2 casais passavam pela rua quando encontraram a mulher inconsciente, muito machucada e respirando com dificuldade e de forma bastante irregular. E parecia mesmo que ela estava muito mal, sabe? Era por volta das 3 da madrugada quando os paramédicos chegaram e levaram a vítima ao Royal London Hospital, onde os médicos contaram cerca de 46 ferimentos, dentre eles cortes profundos, hematomas, um nariz quebrado, um traumatismo craniano severo, e apesar de todos os esforços da equipe médica, a perda de sangue tinha sido muito grande, e por fim, às 10 horas da manhã, Zara Alina não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A notícia do falecimento da Zara despedaçou todos que a conheciam e amavam, e o seu ataque ocorrido nas ruas, que ela considerava seguras, foi assim um triste lembrete da fragilidade da vida de que pessoas maldosas caminham entre nós. Enquanto a família da Zara enfrentava a dor da perda, a notícia do crime se espalhou assim rapidamente pela vizinhança e os moradores locais começaram a pressionar as autoridades para que resolvessem logo aquele caso terrível. A polícia começou a trabalhar nesse caso com bastante energia, uma equipe forense foi colocada na cena do crime e foi então que eles descobriram impressões digitais e vestígios de sangue que não pertenciam à vítima, mas sim a seu agressor. E como vocês já devem ter imaginado, essa foi uma descoberta chave para os investigadores, porque um teste de DNA poderia facilmente confirmar a identidade do criminoso. E enfim, as digitais foram comparadas com bancos de dados criminais e um nome surgiu: Jordan McWhinney. Ele era um velho conhecido das autoridades com uma extensa ficha criminal que iam desde furtos e danos até agressões graves. Na verdade, desde jovem, o Jordan colecionava
condenações, totalizando 28 condenações por 69 crimes ao longo de 17 anos. O homem deveria estar atrás das grades e não livre e solto andando por aí. Até mesmo uma ex-namorada do Jordan contou aos investigadores sobre os inúmeros abusos que sofreu nas mãos dele, revelando que se considerava sortuda por ainda estar viva. Os oficiais responsáveis por esse caso descobriram que a história do Jordan McWeeny era repleta de idas e vindas ao sistema prisional. 9 dias antes de cometer esse crime hediondo, ele tinha sido solto da prisão onde cumpria pena por invasões e agressões. Ele estava sob liberdade condicional e isso era bastante frustrante para a família da Zara, porque se o homem não tivesse sido solto antes da hora, a pobre mulher estaria viva e seus caminhos nunca teriam se cruzado com os do agressor. Para piorar as coisas, os investigadores descobriram que uma das exigências da condicional era que o homem comparecesse a reuniões previamente agendadas com os agentes da condicional, mas que 2 dias antes do ataque ele tinha faltado a uma dessas reuniões, ou seja, ele violou a sua condicional. Os investigadores explicaram que tecnicamente ele deveria ter sido capturado e preso novamente por ter descumprido uma ordem do conselho da condicional, mas que os policiais não foram atrás dele, não o prenderam e por isso ele estava andando solto pelas ruas. Os investigadores disseram que houve uma falha assim gravíssima da delegacia local, mas agora que uma pessoa tinha perdido a sua vida, os oficiais esclareceram que o Jordan precisava ser encontrado a qualquer custo, mas ninguém sabia onde ele estava. Ele nem sequer tinha um endereço fixo. Os oficiais então foram verificar as câmeras de segurança da rua e então descobriram que o ataque foi gravado. E essa gravação seria, assim, a chave para desvendar a trilha deixada pelo Jordan McWeeny. Os oficiais então passaram a analisar uma pilha enorme de gravações de câmeras de segurança espalhadas ali pela rota que a Zara percorreu e descobriram que na noite do dia 25 de junho um homem vagava pelas ruas de Londres buscando qualquer mulher que pudesse dominar e atacar. Por volta das 8 horas, esse homem, que agora já sabemos que era o Jordan, estava no Great Spoon em Ilford. E para quem já se esqueceu, foi lá onde a Zara encontrou uma amiga meia hora depois. Mas naquele momento, pelas filmagens, parecia que o Jordan não estava dando muito bola pra Zara, sabe? Ele não parecia interessado nela. Ao invés disso, ele foi visto incomodando uma outra mulher do lado de fora do estabelecimento, tentando abraçá-la e beijá-la, mas ela o empurrou assim para bem longe. Era por volta das 11 horas quando o Jordan foi expulso de um pub porque estava assediando as mulheres, e então ele ficou vagando sem rumo pela cidade. O homem estava, assim, visivelmente embriagado. Ele seguiu outra mulher na rua, mas a perdeu de vista quando ela entrou apressadamente em um mercado 24 horas. Através dessas gravações, os investigadores montaram um quebra-cabeça daquela noite, seguindo os passos de um predador pelas ruas de Londres. Cerca de 1 hora antes de encontrar a Zara, o Jordan já vagava pelas ruas seguindo outras mulheres. As filmagens davam a impressão de que naquele momento o homem estava bêbado, tropeçando e esbarrando nas paredes, enquanto as mulheres, percebendo o perigo, desviavam dele e corriam para longe do cara que estava com aquele comportamento suspeito, né? Elas basicamente estavam fugindo desse maluco. Mas o homem não desistia. Toda vez que ele avistava uma mulher andando ali sozinha, ele tratava de logo segui-la, e foi quando, por volta das 10 para as 3 horas da manhã, as câmeras flagraram o momento em que o Jordan avistou a Zara Alina. E nós já sabemos o que aconteceu depois desse encontro infeliz, né? Ele se aproximou, atacou a Zara e então, como se nada tivesse acontecido, fugiu tranquilamente pela rua calma e escura, sem se preocupar muito, na verdade, com o que ele tinha acabado de fazer. Os investigadores descobriram através das filmagens que o homem caminhou até um parque de diversões e depois ele simplesmente sumiu, evaporou. O Jordan reapareceu nas imagens na tarde seguinte,
por volta das 3 horas da tarde e novamente ele estava no parque de diversões, que a essa hora estava lotado de gente aproveitando os brinquedos e as comidas típicas ali. Ninguém no local poderia imaginar o que aquele homem tinha feito nas sombras da noite anterior. E naquele momento ele carregava uma bolsa onde obviamente estavam as roupas sujas daquela tenebrosa madrugada. Os investigadores então foram até o parque e localizaram a caravana onde o homem estava hospedado. Ele foi surpreendido pela polícia quando ainda estava dormindo e foi preso ali mesmo no local. As acusações eram graves e a apatia do Jordan só deixava os investigadores ainda mais perplexos com a frieza do acusado. Em poucos minutos, os policiais encontraram algumas provas físicas contra ele. Uma bolsa com roupas sujas de manchas vermelhas estava escondida embaixo de um trailer. Havia ainda digitais e traços de DNA que correspondiam aos encontrados na cena do crime. Enquanto Jordan voltava para a prisão, a comunidade toda ficava se perguntando como foi que isso aconteceu e por que o homem estava solto pelas ruas, colocando a vida de tantas mulheres em perigo. Em 2021, um relatório sobre o sistema de liberdade condicional do Reino Unido destacou que os agentes de condicional não estavam dando conta da demanda, principalmente quando os casos eram sobre agressores sexuais e de violência doméstica. Isso significa que o risco de pessoas perigosas passarem despercebidas é bastante alto, porque o sistema está sendo falho e os liberados sob condicional não estavam cumprindo as regras, mas também não tinha ninguém para puni-los. Um cientista político britânico disse em uma entrevista que há um grande buraco no sistema de segurança pública do Reino Unido e que ninguém mais quer ser policial, nem delegado e muito menos promotor de justiça. E isso está acontecendo justamente por conta da fragilidade do sistema, porque enquanto uns prendem, outros soltam rapidamente sob liberdade condicional, e isso, pessoal, está dando assim trabalho redobrado para a polícia, porque além de cuidar dos criminosos do dia a dia, a polícia tem que lidar também com os que estão nas ruas e que, na verdade, deveriam estar na prisão, né? Eles não deveriam estar soltos. Os jovens britânicos, por exemplo, não demonstram nenhum interesse em trabalhar em nenhuma área da segurança pública do Reino Unido. Outro dado alarmante foi publicado em 2022, onde as estatísticas mostraram que 1 em cada 3 mulheres com mais de 16 anos foi assediada de alguma forma no Reino Unido, e essa taxa sobe para 2 em cada 3 entre mulheres de 16 e 34 anos. Esses números são extremamente alarmantes e denunciam também um grave problema dentro da própria polícia, onde delegados e policiais acabam não levando as denúncias em frente e acabam dizendo que essas atitudes são normais de garotos e que as meninas acabam se incomodando à toa. E infelizmente os números mostram que tem crescido exponencialmente os ataques e violência íntima contra as mulheres do Reino Unido. O Jordan, por exemplo, tinha sido libertado apenas alguns dias antes de tirar a vida da Zara, e em sua soltura ele foi classificado como risco médio, e isso significa que ele era considerado perigoso, mas não o suficiente para permanecer encarcerado. A verdade é que o sistema de liberdade condicional do Reino Unido precisa de uma revolução completa. Eu já contei vários casos aqui e sempre acontece do sentenciado ficar 10, 15 anos preso e já sair sob liberdade condicional. Esse é um problema real que o Reino Unido precisará enfrentar o quanto antes para manter ali as suas mulheres seguras, né? Bom, gente, o fato é que o Jordan McWhinnie confessou tudo e admitiu tudo o que fez com a Zara Alina em detalhes. No dia 14 de dezembro de 2022, seu caso foi levado ao Tribunal Criminal de Old Bailey, onde uma multidão de pessoas aguardavam indignadas na porta do prédio oficial. O Jordan enfrentava acusações de assassinato em primeiro grau e agressão íntima agravada. Fora do tribunal, diversos ativistas, amigos e familiares da Zara, segurando placas e cartazes, clamavam por justiça e pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Dentro do tribunal, a galeria pública estava completamente lotada de amigos e conhecidos da vítima, mas a sua mãe preferiu não deslocar-se até o tribunal
e ficou em casa na companhia de familiares mais próximos. Bom, no final das contas, o Jordan também decidiu não comparecer e foi representado por sua equipe de defesa. Seus defensores falaram sobre um passado marcado por violência doméstica, tentando talvez humanizar um pouco o homem. No entanto, nada poderia desculpar ou atenuar os seus atos naquela fatídica noite. A sentença veio implacável como deveria ser. Jordan McWeeny, de 30 anos de idade, foi sentenciado à pena de prisão perpétua com um mínimo de 38 anos para tentativa de liberdade condicional novamente. Os familiares da Zara ficaram satisfeitos com a sentença e disseram acreditar que o homem nunca mais sairá da prisão. Entretanto, a equipe de defesa recorreu da decisão e então no dia 3 de novembro de 2023, os juízes do Tribunal de Apelação decidiram que esta era uma sentença muito dura e reduziram em 5 anos para uma pena mínima de 33 anos para pedido de liberdade condicional. A equipe de defesa disse em entrevista que acredita que novos recursos possibilitarão a redução para 25 anos. E eles trabalham duro para isso, trabalham nesse sentido de reduzir a pena dele. De reduzir a pena de um homem que já estava em liberdade condicional quando cometeu um crime horrível. Então assim, né, é complicado. Eu não posso nem falar as minhas opiniões aqui, porque de verdade... Enfim, a comunidade local ficou chocada, assim como eu, com a decisão dos juízes do Tribunal Superior, mas eu quero saber a opinião de vocês, né, porque eu prefiro nem falar muito da minha opinião, porque vocês já estão percebendo que eu estou super indignado com esse caso. Pra mim, não entra na minha cabeça, sabe, não entra na minha cabeça que um homem que estava em liberdade condicional cometeu um crime tão horrível, foi condenado, o juiz deu uma pena legal pra ele, e aí eles conseguiram com o Tribunal Superior reduzir essa pena. Não faz o menor sentido. Também não entra na minha cabeça e não faz o menor sentido imaginar que um homem olhe para uma mulher na rua, que tipo é uma pessoa individual e não tem nada a ver com ele, e pense, olha, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com aquela pessoa. Chegar até ela, fazer o que ele quiser para satisfazer os seus desejos sombrios, acabar com a vida de uma pessoa desse jeito, depois sair andando como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de coisa não entra na minha cabeça, que faz parte do comportamento do ser humano. Eu acho que aí entra um ponto que tem pessoas que não agem como seres humanos, né? E na verdade não agem nem como animais, porque tem animais que se comportam melhor do que alguns seres humanos. Mas enfim, já falei demais. Quero saber a opinião de vocês, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.